Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, hoje vamos à sexta aula do curso de Teologia Cético-Mística. Desta vez o tema será a ira. Começaremos a tratar propriamente dos pecados capitais. E nesta sessão continuaremos com Adolphe Tanqueray, o compêndio de Teologia Cética e Mística, mas também temos novidades aqui. Contaremos com a ajuda do nosso caríssimo Santo Tomás de Aquino, principalmente na Suma Teológica. Peguei o volume errado. Na Secunda, que trata das virtudes e dos seus vícios contrários. Também, só um segundinho, também contaremos um pouco com a ajuda do Martim Echevarria, que trata dos pecados capitais aqui, das virtudes, e vai nos ajudar um pouco. Também contaremos com a ajuda da Vitória sobre os vícios de Fulton Sheen e o Tratado da Réplica de Evagrio Pontico. O plano inicial nessas aulas de via purgativa é fazer uma aula teórica falando a respeito da natureza dos pecados capitais e fazer uma segunda aula com uma meditação segundo, sobretudo, o método de Santo Inácio, para que vocês possam ter noção de como meditar, principalmente com o propósito de combater vícios bem concretos. A ordem, como já disse na aula anterior, aliás, as aulas estão aqui embaixo na descrição. Por favor, já curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e sigam nossas redes sociais. Continuando aqui, como foi dito na aula anterior, usarei a ordem de Fulton Sheen, que segue as 7 palavras de Cristo na cruz, que serão o fundamento de nossa meditação, mas isso ficará mais claro na segunda aula. Hoje trataremos dos aspectos teóricos e começaremos pela ira, porque corresponde à primeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então esta palavra é uma palavra de perdão e é excelente para vencer a ira. Então, vejamos o que Tanqueray diz sobre a ira. Ele começa distinguindo a ira paixão e ira sentimento. Hoje em dia se fala em emoção e sentimento. Emoção seria algo mais fisiológico, algo sobre o que a pessoa não tem controle, ao menos não diretamente, ao passo que o sentimento faria parte do que os escolásticos chamavam de composto, que já é uma espécie de mistura da parte animal com a parte espiritual do homem. Então são sentimentos informados por alguns aspectos da razão, algum modo de pensar da pessoa. Então haveria uma complexidade maior e também haveria um controle maior sobre o sentimento. A ira, então, diz aqui o nosso padre, a ira considerada como paixão é uma necessidade violenta de reação, determinada por um sofrimento ou contrariedade física ou moral. Aí ele distingue 2 espécies de cólera, que diriam respeito às paixões da ira, 2 espécies de ira. Uma seria cólera rubra ou expansiva,
mais comum em pessoas de caráter forte, e a cólera branca ou pálida, ou espasmódica nos fracos. Aristóteles distingue 3 espécies de ira, como Santo Tomás vai citar. Aqui na tradução da Eclésia, no caso de Alexandre Correia, usam-se os termos ira aguda, os agudos, os amargos e os difíceis. Eu, ao meu ver, colocaria os agudos e difíceis na cólera rubra ou vermelha, que seria, no caso, na aguda seria um caráter irritadiço, que se irrita muito facilmente e facilmente se coloca para fora. A cólera difícil, a ira difícil de Aristóteles seria aquela ira que só é apaziguada quando a pessoa leva a cabo sua vingança, e a ira amarga parece corresponder a essa cólera branca, que seria mais interna, mais ligada ao ressentimento. Então, seguindo aqui, o nosso autor dá detalhes fisiológicos, até da cor da pele, que na cólera rubra a pessoa tende a ficar vermelha, na branca o sangue iria mais para o interior, a pessoa ficaria pálida e coisas do gênero. A ira, considerada como um sentimento, diz Tanqueray, é um desejo ardente de repelir e castigar um agressor. E aqui entramos na distinção mais importante, quando é legítimo ou não. Porque há uma cólera legítima, como o nosso autor irá comentar aqui. Ele cita o episódio de Nosso Senhor Jesus Cristo no templo, atacando os vendilhões, e também diz, com o exemplo do sumo sacerdote ali, citado em 1 Samuel capítulo 2, foi censurado por não corrigir os seus filhos, por não se irar contra eles, e até graças foram tiradas dele da parte de Deus. Então, Tanqueray diz então os 3 critérios para a cólera ser legítima. Tem que ser justa no seu objeto, não tendo em vista senão castigar a quem o merece na medida em que o merece. Segundo ponto, moderada no seu exercício, não indo mais longe do que reclama a ofensa cometida e seguindo a ordem que demanda a justiça. C. Caritativa na sua intenção, não se deixando arrastar por sentimento de ódio, não procurando senão a restauração da ordem e a emenda do culpado. Então, basicamente, tem que ser justa, tem que ser proporcional, de acordo com a lei. No geral, não é bom fazer justiça com as próprias mãos, melhor deixar para as autoridades competentes. Então, por via das dúvidas, nunca tentar resolver as coisas por si mesmo. Mas claro, né, isso daí também depende de cada sociedade, há algumas coisas que podem ser resolvidas privadamente. Mas aí tem que ver a casuística. E tem que ter uma intenção reta, ou seja, tem que ser pelo bem comum e pela emenda do culpado, e não simplesmente para despejar o seu ódio no culpado, não desejar o mal dele, a condenação, nada disso. A justiça é justamente para que a pessoa se converta, tenha mais chances de se converter. Então, nosso autor aqui explica, em outro parágrafo, a cólera, que é um vício capital, é um desejo violento e moderado de castigar o próximo, sem atender às 3 condições indicadas. Muitas vezes a cólera é acompanhada de ódio, que procura não somente repelir a agressão, mas ainda tirar dela a vingança. É um sentimento mais refletido, mais duradouro, e que por isso mesmo tem graves consequências.
E nosso padre francês enumera então 5 graus de cólera, um movimento de impaciência, de mau humor, depois um arrebatamento que faz que a pessoa tenha gestos desordenados. No terceiro grau se traduz em violência, às vezes por palavras e até mesmo por golpes. No quarto degrau pode chegar ao furor, que é uma espécie de loucura passageira, a pessoa perde a razão e o controle de si. E no quinto se degenera em um ódio implacável. Então, às vezes até desejando a morte do adversário. Então, há esses 5 graus da ira. Nosso autor aqui, então, distingue da malícia da ira, quando é pecado venial e quando é mortal. Diz o seguinte: quando a cólera é simplesmente um movimento transitório de paixão, é de sua natureza pecado venial. E no outro parágrafo diz: a cólera que chega a ódio e rancor, quando é deliberada e voluntária, é pecado mortal de sua natureza, porque viola gravemente a caridade e muitas vezes a justiça. Então, claro, sempre lembrando ver as três condições para algo ser pecado mortal, que é matéria grave, o conhecimento e o consentimento, liberdade. Mas aqui é dito que geralmente, muitas vezes, o movimento do ódio não é deliberado e o consentimento não é perfeito e acaba sendo só pecado venial. Então, muitas vezes, pela ira, tirar a razão da pessoa, ela acaba não tendo pleno conhecimento e plena liberdade para pecar mortalmente. Mas claro que às vezes o ódio é deliberado, a pessoa tem a chance de refletir sobre ele e acaba caindo em pecado mortal. Então o ódio, o rancor, o desejo do mal ao próximo, principalmente da condenação da alma, são pecados graves. E mais claro, a questão da parvidade da matéria, às vezes é uma ira que se manifesta de maneira mais leve, sem o rancor, o desprezo e coisas que podem conduzir à morte da alma, ou seja, ao pecado mortal. Depois fala dos efeitos da cólera, pode acarretar assassinatos, envenenamentos, divisões na família, lutas civis, guerras e geralmente é fonte de inúmeras faltas porque faz que perdamos o controle de nós mesmos. E sobre o aspecto da santidade de São Gregório, 4 problemas da ira. No primeiro, a pessoa perde a sabedoria, a capacidade de ponderar, ou seja, vai tomando conta da razão, perde a amabilidade, ou seja, faz o seu trato com os outros mais difícil, perde a preocupação com a justiça, então a pessoa passa a reconhecer menos o direito dos próximos e, por fim, perde o recolhimento interior. Remédios contra a ira. Esses remédios devem combater a paixão da cólera e o sentimento do ódio que às vezes dela resulta. Então, em primeiro lugar, ele cita até coisas mais fisiológicas, às vezes tomar banho. Na Europa não era tão comum, mas enfim, tomar medidas de relaxamento, evitar bebidas excitantes, principalmente alcoólicas,
E enfim, né? Tomar alimentação que te deixa irritado, ansioso, é, esse tipo de coisa. Hoje em dia podemos acrescentar o exercício físico, é importante para o relaxamento. Mas os principais remédios, como o próprio autor cita, são os remédios morais. Em primeiro lugar, sempre estar refletindo, refletir sempre antes de agir, porque isso é contrário à cólera, né? Que justamente retira a nossa capacidade de reflexão. Retirá-lo o quanto antes, contudo, não com mais ira, porque isso pode agravar a situação, mas quando houver sinal dela, tomar as medidas cabíveis para não se irritar e cair na raiva, porque é muito difícil controlá-la, pode escalar muito rapidamente. Distrair-se com coisa boa, divertida mesmo, para nos esquecermos das injúrias recebidas e afastar as suspeitas, invocar o auxílio de Deus, claro, rezando. É importante também, o nosso autor cita aqui até medidas mais espirituais, recordar as palavras do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pedindo a Deus para ter a graça do perdão. Não esquecer os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou a chamar Judas de seu amigo, disse amigo, e também quando dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E evitar pensar nas injúrias recebidas e em tudo ligado a elas. E também rezar por aqueles que nos ofendem. Então, meus caros, agora começar a falar um pouco de Santo Tomás e o que ele fala da ira. Para vocês entenderem um pouco o plano da Suma Teológica, há 3 partes. A segunda parte diz respeito à moral, por assim dizer. O primeiro volume é, sobretudo, o Tratado de Deus Uno, o Tratado de Deus Trino, e depois a criação. E no terceiro, na terceira parte da Suma Teológica, parte cristológica e dos sacramentos. Então, a criação, ou melhor dizendo, a primeiro Deus, sua criação, depois o homem, suas virtudes e vícios, e por fim, como o homem é curado por Cristo e os sacramentos. Essa é a ordem lógica da Suma Teológica. Por fim, ao suplemento que Santo Tomás não chegou a terminar, foram discípulos e confrades dele que terminaram o suplemento da Suma Teológica, e diz respeito mais a como será a vida na glória. Então seria a culminação de todo o projeto de Deus para a nossa vida. Aí na segunda, aí a parte moral do homem, como é muito longa, foi dividida em 2 partes. Tem a secunda prima, não, primeira secunde e a segunda secunde. E aqui na segunda secunde há os tratados principalmente das virtudes, a começar pela virtude da fé, da esperança e da caridade, e depois tratado das virtudes cardeais, da prudência, da justiça, da temperança ou melhor, da fortaleza antes, né? E por fim, da temperança.
E aqui neste tratado ainda tem sobre atos específicos, de certa maneira seriam outros, modernamente tratando. E há também os atos específicos, aqui entra o estado de perfeição geral, estado da religião, enfim, outros. E o que nos interessa aqui, no caso a ira, está no tratado da temperança. Por quê? Porque o que modera a ira é a mansidão, que é uma parte potencial, salvo engano, da temperança. Nas virtudes falaremos melhor sobre as divisões das virtudes. Mas basta saber que Santo Tomás, aqui na Suma, procede antes da virtude para o vício. Aqui, nos autores da vida espiritual costumam colocar a via purgativa antes, por alguns motivos, não vou discutir isso agora. Então, a Suma Teológica, acho que eu vou fazer um vídeo explicando um dia mais especificamente, mas para vocês terem uma noção geral, às questões e aos artigos das questões. Então a questão seria um tema e os tópicos dela, as questões disputadas no interior dela. Em Santo Tomás, ele primeiro coloca as objeções, geralmente 3 a 4, mas varia quanto ao artigo. Depois ele vem com o chamado sede contra, em português aqui, mas em contrário, citando uma autoridade. Depois vem a solução, que seria os princípios gerais das soluções que ele vai trazer. E por fim, as respostas às objeções. Então, vamos analisar aqui os artigos da Suma quanto à iracúndia. Iracúndia possivelmente foi um termo usado por Santo Tomás para distinguir da paixão. Mas, enfim, né? São sinônimos de certa maneira. Então, a primeira questão é se irar se pode ser lícito. Então, a questão, né? Se é pecado a ira, e estoicos, muitos filósofos consideravam as paixões como contrárias à razão e por isso deveriam ser eliminadas. Também há passagens do Evangelho que parecem dizer que a ira é absolutamente proibida. E basicamente isso. Então poderíamos resumir as objeções nesse sentido aí, né? De passagens da Bíblia que dão a entender isso, mas também de escolas filosóficas que ignoravam a natureza do homem. A solução de Santo Tomás. A ira propriamente falando é uma paixão do apetite sensitivo, do apetite irascível no caso. E Santo Tomás vai comentar que de duas maneiras uma paixão pode ser má. Uma pelo objeto mesmo da paixão, no caso a inveja, cujo objeto em si mesmo já a torna maligna. Contudo, com a ira não é assim, porque há o desejo de vingança, no caso entendendo vingança aqui como também em sentido neutro de justiça, e poderíamos nos irar para mais facilmente nos mover ao bem. E a segunda maneira de uma paixão estar corrompida é pela quantidade, ou seja, pelo excesso ou pelo defeito da mesma. Então fica um tanto quanto claro as respostas às objeções. São Tomás vai dizer mais claramente. Quanto a esses filósofos, possuem uma antropologia errada, separando a parte animal da racional. E também, quanto a essas passagens da Bíblia, falavam de uma ira
já pecaminosa, mas não de toda a ira. Inclusive, há aquele famoso salmo que diz: irai-vos, mas não pequeis. Salmo 4, salvo engano. Então fala da licitude e depois que não é pecado. Artigo 2, se a ira é pecado. As objeções colocadas aqui é que paixão por si mesma não seria pecaminosa. A segunda objeção é que todo pecado implica conversão a um bem passageiro e a ira teria por propósito infligir o mal. E em terceiro lugar, que não podemos controlar a ira. E em quarto, que o pecado contraria a natureza. Então, ao meu ver, parece uma extensão da primeira pergunta, agora colocando objeções em outro sentido. Se pelo fato de qualificarmos a ira como paixão, isso não impede que ela seja pecado. Mas no sede contra, citando São Paulo apóstolo, toda ira e indignação seja desterrada entre vós. E São Tomás, na solução, diz que uma paixão é boa ou má conforme são reguladas pela razão. Então depende da interação com a parte racional do homem. E São Tomás diz que a paixão da ira pode ser desvirtuada por três modos. Três modos de ir contra a ordem da razão. Por exemplo, citando literalmente: se deseja castigar quem não o merece, ou além do merecido, ou ainda não segundo a ordem legítima, ou enfim não em vista do fim devido, que é a realização da justiça e a correção da culpa, o que já havia sido dito pelo Tanqueray. Então, agora o artigo 3, se toda ira é pecado mortal. São três as objeções. Há uma citação da Bíblia, aliás são basicamente três citações da Bíblia, onde parece e sugere que seja pecado mortal. Mas basicamente alguma razão vai ser posta aqui, provavelmente com outro trecho da Sagrada Escritura dizendo que aquele é um sentido especial. Então, geralmente essa é a lógica. Algum versículo é apresentado como objeção, mas depois vemos que há outros sentidos possíveis. Isso se repete bastante na Suma Teológica. Na solução, os movimentos da ira podem ser desordenados e constituir pecados de dois modos, como dissemos. Primeiro, quanto ao que é desejado, assim quando se deseja uma vindicta injusta, o desejo de justiça. Então a ira é genericamente pecado mortal, por contrariar a caridade e a justiça. Pode dar-se, porém, que esse desejo seja pecado venial pela imperfeição do ato. Imperfeição essa proveniente de quem deseja. Como alguém que deseja uma vindicta pequena a ponto de ser considerada nula, de modo que mesmo se a efetuasse não seria pecado mortal. Então, basicamente, foi dito no Tanqueray a questão dos três critérios para o ser pecado mortal. Então, do ponto de vista do gênero, pelo que pude entender aqui, genericamente considerada é pecado mortal, contudo, pela parvidade de matéria, não se for uma coisa muito pequena, mas também se a liberdade e o conhecimento forem imperfeitos, coisas que tornam o ato imperfeito. Então, seria somente pecado venial.
Se a ira é o gravíssimo dos pecados, essa questão é levantada porque a ira eventualmente pode levar a homicídio e coisas bem graves. Basicamente, São Tomás vai distinguir aqui que o ódio e a inveja são mais graves, porque a ira tem o objeto da justiça. E é até interessante que ele diz aqui, e então, absolutamente falando, também o pecado da ira é menor que o da concupiscência. E tanto mais quanto o bem da justiça, que o irado deseja, é melhor que o bem deleitável ou útil, desejado pelo concupiscente. A questão é o seguinte: há paixões e vícios que desejam o mal, enquanto mal, por assim dizer, né? Sempre desejamos o mal sobre uma aparência de bem, mas há graus nisso, né? E o ódio, você mais deliberadamente deseja o mal em si mesmo. Claro que ainda com certa formalidade de bem. A inveja também. E a ira, a princípio, deseja um bem, a justiça. Só que, como dissemos, é desordenada. E São Tomás também comparou com a concupiscência, ligada à luxúria, por exemplo, esse tipo de coisa, a gula, porque a concupiscência também desejaria um bem, só que um bem menor. A justiça é um bem maior do que o bem corporal. Claro, no caso aqui, são desordenados. É uma questão da formalidade do ato que é procurado, né? De certa maneira, a princípio, há um maior desejo de bem. E como dissemos, né? Tem uma questão um pouco complexa. O mal é desejado sob a razão de bem. Que é uma questão mais complexa. Mas deixemos isso para outro dia. A quinta, se foram convenientemente determinadas pelo filósofo as espécies de iracúndia. Então, aquelas que já dissemos, os agudos, os amargos e os difíceis. A ira que facilmente se coloca para fora, a ressentida, e aquela que só se apazigua com a vingança. A única objeção a ser comentada é que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22, parece que nosso Senhor Jesus Cristo usa outra distinção. E São Tomás, na solução, usa uma distinção de São Gregório de Nissa, aliás, de Nemésio, que o Nemésio, esse autor da era patrística, era um bispo, foi confundido com São Gregório de Nissa. Ele usa uma distinção chamada télia, mania ou insânia e o furor, que basicamente equivaleriam à distinção de Aristóteles. E quanto à distinção usada por Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, São Tomás responde que se fundariam antes no processo do ato humano e não propriamente a ira. O artigo 6, se a ira deve ser contada entre os vícios capitais. Então, uma objeção é que nasce da tristeza e seria mais propriamente. A ira deveria ser fundida com a assídia. Depois, o ódio é um pecado mais grave que a ira, logo ela deveria ser considerada pecado capital. E a terceira é até uma objeção um pouco difícil de entender, que ela seria o princípio de todos os males, então por isso não seria um pecado capital.
Então, São Tomás, na solução, explica que o vício capital é o que dá origem a muitos outros, por duas razões. Por um objeto muito desejável, e depois pelo ímpeto que precipita a alma a praticar atos desordenados. Aí São Tomás distingue, no caso da assídia, na primeira objeção, que é a paixão da tristeza que está ligada à ira, mas não muitas vezes a acompanha por causa da injúria feita, injúria recebida. A pessoa recebe uma injúria, fica triste e depois se ira. Mas é antes a paixão do que a assídia, que é definida como tristeza por um bem espiritual. Então, não seria acertadamente proveniente da assídia. Resposta à segunda, a objeção de Santo Tomás sobre o ódio diz que a ira deseja o mal sobre a forma de um bem e tem um fim mais desejável que o do ódio, ao passo que o ódio deseja o mal sob a forma do mal. Logo, a ira é mais que o ódio, vício capital. Então daria origem a mais vícios, e mais propriamente seria um vício capital. Quanto à terceira, Santo Tomás distingue, concede per accidens, que a ira é causa de todos os vícios, mas per se nega, porque remove acidentalmente todos os obstáculos, o impedimento posto ao juízo pela razão, mas diretamente e per se é somente causa de alguns pecados capitais. O artigo 7º, se foram convenientemente citadas as 6 filhas da ira, que são a rixa, a intumescência do coração, a contumélia, a vociferação, indignação e blasfêmia. São Gregório Magno enumera filhas dos pecados capitais, que são, por assim dizer, espécies deles, são efeitos, melhor dizendo. Então, vamos ver a solução de Santo Tomás. A ira pode ser considerada a tríplice luz. Primeiro, enquanto existente no coração, então dela nascem 2 vícios. Um relativo àquele contra quem nos iramos e que consideramos indigno por ter feito contra nós uma determinada injúria. E por isso a enumeração assinala a indignação. Outro vício que nasce em nós mesmos ao pensarmos nos diversos meios de vindicta aqui no caso a vingança, o desejo de justiça, enchendo por isso a nossa alma desses pensamentos segundo a Escritura. E por isso aparece a intumescência do coração, ou seja, enchem-se pensamentos que turvam a razão, isso é ruim, de querer a vingança e enfim, perdemos a paz e isso é vicioso, isso é uma filha da ira. De outro modo, continuando Santo Tomás aqui, eu estou cortando e pulando alguns pedaços aqui para não ficar tão longo. De outro modo, a ira é considerada enquanto manifesta por palavras, então vem delas 2 desordens. A ira pelo nosso modo de falar, aí é a vociferação, um modo de falar desordenado e confuso, a pessoa fala de maneira pouco racional e, tristemente, até contra Deus, quem é muito irado, às vezes acaba até blasfemando. E se contra o próximo, a contumélia. Em terceiro lugar, considera-se a rixa realizada de fato, então dele nascem as rixas, pelo quais se entendem todos os danos que de fato causamos ao próximo pela ira. Então, as 6 filhas da ira: rixa, o dano concreto a uma comunidade, ao próximo;
a intumescência de coração, que é quando nossos pensamentos ficam curvos e perdemos a paz de espírito, a contumélia, que é um modo de falar irado ao próximo, uma ofensa, a vociferação, as palavras desordenadas, a blasfêmia, que é quando nos dirigimos contra Deus, e a indignação, num sentido vicioso, que é quando nos perturbamos pela ofensa dirigida a nós. Por fim, terminando essa questão, se há algum vício oposto à iracúndia, proveniente da ausência de ira. Indo aqui ao sede contra, diz São João Crisóstomo: quem se ira sem causa peca, pois a paciência irracional semeia vícios, nutre a negligência e excita ao mal não só os maus, mas também os bons. Então, este artigo basicamente está falando que se não irarmos, podemos pecar por negligência. E às vezes grave, porque às vezes temos obrigação grave de corrigir os outros, e se não nos irarmos, que é uma paixão que nos ajuda a promover a justiça, podemos até mesmo pecarmos. Então, Santo Tomás termina destacando a importância da ira em alguns casos, nem sempre é pecado. Não vou comentar muito. Santo Tomás tem uma questão própria sobre a crueldade. O Martim Echevarria comenta muito os distúrbios contra a natureza, a perversão da natureza, e ele diz que no caso da ira, a crueldade é algo contra a natureza. Contra a natureza, geralmente as pessoas se lembram mais dos pecados sexuais, por exemplo, a terrível bestialidade, pessoa, enfim, né? Até é difícil dar nome a isso daí. Mas seria pessoas que praticam sexo com animais, uma coisa realmente contrária à natureza. As pessoas se lembram mais desses exemplos. Bom, eu podia ter dado um exemplo menos horroroso, que seria os pecados sexuais contraceptivos. Isso também é entendido como contrários à natureza. E isso é chamado, no geral, tem a bestialidade particular, mas às vezes se chama bestialidade todos os atos contra a natureza humana. E no caso da ira, a crueldade, que seria modernamente conhecida como sadismo. Então, o prazer em ver o sofrimento alheio. A ira é importante para praticarmos a justiça e ela pode se corromper levando a exagerar, mas inicialmente esse vício, claro, pode ser grave, como já falamos, seria um vício de desejar excessivamente a justiça, por assim dizer, causando um dano muito grande, mas a pessoa ainda teria o desejo bom por um certo lado de promover a ordem. Já, mas claro, desordenado aí pelo excesso, ou até pela injustiça, pela pessoa ter julgado mal. Mas enfim, para dizer o seguinte, já a crueldade não tem motivação alguma na natureza humana, é algo puramente malicioso. Claro, Santo Tomás e o Martim Echevarria dizem que pode ser algo fruto ou da sociedade que é tão corrompida, ou de algum defeito fisiológico, a pessoa tem uma má constituição e desenvolve essas monstruosidades. Mas para eu dizer o seguinte, não há nenhuma motivação em se desejar a crueldade e o sadismo, e é algo malicioso no geral. Então é isso, meus caros. Muito obrigado aí pela paciência. Se inscrevam no canal e, se Deus quiser, domingo
farei já a meditação contra a ira. Então, muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.